Dr. Marcos Furlan está hoje aqui conosco, ele é engenheiro agrônomo, nos falou muito sobre o efeito das plantas medicinais e é autor desse livro muito interessante, né, que está aqui nas minhas mãos, sobre o cultivo das plantas medicinais em casa. Pode ser, né, doutor Marcos? Exatamente. Hoje é possível ter uma farmácia viva. A gente, ó, quer dizer, boldo, hortelã. Hortelã, além de ser curativo, né, além de ser um chá, que se pode tomar após as refeições, tem muita gente que bota na comida. Os árabes usam muito no tabule, né? Sim, sim. E temos aqui também, uma planta de efeito O bálsamo. balsâmico, né? É um bálsamo de jardim. Tudo isso, alecrim, alecrim, alfazema, são as... Desde a época da antiguidade, Cristo, verdade, né? Cristo. E a gente pode plantar isso em casa de que forma, doutor Marcos? Apartamento, dá para fazer? Apartamentos no Vale do Paraíba tem que estar, a janela tem que estar na face norte. Porque se estiver na face sul, tem que ter um pouquinho de geografia, né? Na face sul não pega sol. Então, o sol na época do outono, do inverno, da primavera, ele está mais para o lado do hemisfério norte. Vamos falar na linguagem que o povo que compra apartamento gosta de falar. Sol da manhã ou sol da tarde? Não, tem que ser o sol durante o dia inteiro. Ah, o dia inteiro? Então tem uma parte da janela que não pega sol durante o dia. Então aí fica difícil o plantio. E quando aí a pessoa vai perceber que a planta afina. Então quando ela não está faltando sol, ela afina. E todas essas informações para a planta são essenciais para que ela produza o princípio ativo adequado. Senão fica uma planta inócua. Ela precisa ter as suas exigências cumpridas para que seja um medicamento eficaz. Uma vez, até a propósito dessa coisa que o senhor está falando, uma vez eu entrevistei um biólogo lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e ele me disse que a cocaína, né, a coca, para dar efeito alucinógeno, ela tem que estar na altitude. Sim. Não pode plantar. Tanto que no Jardim Botânico tem a coca e ela não dá barato nenhum, como dizem os usuários. Inclusive, existe essa harmonia da natureza, né? Está no alto. Quando falta oxigênio no alto, tem a planta à disposição. Então, na Bolívia, por exemplo, é comum o sachê com chazinho à base de coca. É um produto livre, comercializado tranquilamente, não tem nenhuma relação com a cocaína. Tem até refrigerante à base de coca. Exatamente. Né? Não é a Coca-Cola. Não, não é a Coca-Cola. Inclusive, a cola da Coca-Cola é uma planta. É, uma coca. A cola. A cola. Né? A cola é Noz de cola. Noz de cola, exatamente. É verdade. Agora, efeito comestível, né? Todas essas plantas podem ser utilizadas na culinária? Não, esses temperos, sim. Até hoje, que é importante, as pessoas observam hortelã, quer dizer, uma hortelã, não só do ponto de vista medicinal, mas também como nutricional. Então, hoje a gente chama isso aqui de alimento funcional. Ele previne doenças e também ajuda na questão da nutrição, né? Então ele tem fibras, tem carboidratos, tem uma série de elementos que são importantes para a nossa nutrição, que vão auxiliar no nosso desenvolvimento e ao mesmo tempo prevenir doenças. Hoje os temperos são famosos como antioxidantes, eles são substâncias que vão tratar substâncias negativas do nosso organismo, que a gente chama de radicais livres. Então quando a gente está consumindo uma hortelã, mesmo no quibe, na culinária, a gente está ingerindo um exército para combater as substâncias ruins que estão no nosso organismo. Então a gente chama de alimento funcional. Isso é essencial para essas plantas que são condimentos, que deveriam fazer parte do nosso dia a dia, pelo menos, não precisa nem ser muito, menos de uma colher de chá, na culinária já é o suficiente, manjericão, o alecrim, o orégano, o tomilho. Então isso é importante, também tem uma relação com a fitoterapia, que está usando uma planta para prevenir doenças. Minha avó, ela usava muito o alho e quando estava numa fase assim de gripe, macerava o alho na água e tomava uma colher de chá de 15 em 15 minutos, dava um febrão, um suador, um negócio impressionante, né? E sei lá, acho que acabava... E é até bom ter colocado, hoje a fitoterapia ela evoluiu muito, né? Então, deu o exemplo do alho. O alho, ele é comprovado cientificamente para tratamento da hipertensão, né? Não cura, mas ajuda, como a gente chama de coadjuvante, tem muita relação com o problema respiratório, mas o alho ele tem muita interação com o medicamento sintético. Então, quem está nos assistindo é importante, quando vai usar planta,
colocar bem para o médico que ele está usando uma planta, porque muita planta vai reagir com um remédio da farmácia. E o alho, por exemplo, reage com alguns medicamentos, estimulando até a hemorragia, porque ele também tem ação vasodilatadora. Então é importante hoje a fitoterapia ela ser utilizada de forma também com o atendimento do colega da saúde. Ah, é importantíssimo isso, né? Porque assim como a gente não deve fazer automedicação e a farmácia em busca de novidades, sem a orientação médica, a fitoterapia também tem médicos que são especialistas, né, no uso da flora medicinal. Os chamados fitoterapeutas. Agora, com relação ao cultivo em casa, né, o que a gente, além dessa questão do sol, que o senhor falou com muita oportunidade, o que é mais importante também que a pessoa observe? Tratamento da terra para receber essas sementes, essas mudas, né? Pode-se produzir o adubo orgânico doméstico? Como é que o senhor orienta nesse sentido? Quando a gente faz em casa, a gente tem as hortas, né, que são para alimento, e as plantas medicinais. Uma coisa que é muito importante, a substância da planta medicinal é uma substância produzida geralmente contra o estresse. Então, se cuidar muito bem dessas plantas, elas se acomodam e não produzem princípio ativo. Então, elas são plantas que não precisam ser exageradamente cuidadas como hortaliças, molhar todo dia, adubação orgânica muito rica, não. Pode ser cultivado num canteiro com uma terra, areia e humus, e de acordo com a necessidade da família. Mas o que eu recomendo é mais esses condimentos, porque, por exemplo, vai plantar lá uma planta medicinal para um uso específico, durante o ano ele vai usar muito pouco, né? Porque ele não vai ser acometido, graças a Deus, por aquela doença. Então é interessante ele começar a fazer um plantio de plantas que usa como alimento e medicamento, que aí ele faz os dois ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, vai plantar essa melissa é extremamente rústica, né? Quando ela está muito bonita assim, a gente desconfia um pouco do princípio ativo dela, porque ela não está estressada. Mas isso aqui, um solo não muito fértil, ela desenvolve com uma facilidade muito grande. A babosa, que é muito utilizada para queimaduras, que aí sim tem um uso mais rotineiro, que pode usar também para... Tem gente que usa também no cabelo. É uma planta que não exige muita água, ela é plantada, tem que ter sol pleno, o sol sempre é importante para a maioria. Tem algumas espécies que vão na sombra, o guaco, por exemplo, que é muito usado no Vale do Paraíba como expectorante, ele é uma planta de meia sombra. Então, hoje sim, são milhares de plantas com necessidades específicas, mas nunca devem ser muito bem cuidadas como se cuida de uma alface, de um tomateiro. Eu quero agradecer sua participação, Dr. Marcos Furlan, engenheiro agrônomo, autor do livro Cultivo de Plantas Medicinais, né? E ele nos traz também uma mensagem de paz, porque cuidando das plantinhas, a gente também espelha um pouco do estresse da vida agitada, do dia a dia. É sempre bom também, traz um pouco de paz. Exatamente, e contribui também para o ambiente, né? Claro. Porque quanto mais vegetal, menos calor. Nosso agradecimento, então. E eu...